Graça e paz, amados e amadas de Deus, em Cristo Jesus. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, no versículo 19, o Senhor nos diz o seguinte: Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o verso 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor nos convida ao arrependimento, porque Ele diz que Ele repreende e disciplina quantos Ele ama. Se nós somos repreendidos, se nós somos chamados à atenção, se você já passou por disciplina ou está passando por disciplina a respeito da sua igreja, lembre-se desta passagem, Apocalipse 3, versículo 19. Diz que o Senhor Ele repreende e disciplina a quantos Ele ama. Se não houver repreensão, se não houver disciplina, é sinal de que não há amor. Mas quando há repreensão e disciplina, quando se chama atenção, quando corrige, quando mostra o verdadeiro caminho, quando diz que o caminho que estamos seguindo é o caminho errado, que conduz à morte, quando alguém nos chama atenção, ou quando nos mostra o nosso pecado, ou quando chama a atenção de algo errado que fizemos, é sinal de que esta pessoa ela está sendo instruída por Deus para nos chamar a atenção, porque Deus, em sua infinita misericórdia e amor, Ele repreende e disciplina a quantos Ele ama. E quando ele diz que está à porta e bate, ele está se referindo de que o Espírito Santo está trabalhando em nossa mente. O Espírito Santo está nos incomodando para que nós possamos reconhecer os nossos pecados. Porque Jesus disse que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque não crê em Jesus. Ou do pecado, porque não crê em Jesus. Da justiça, porque Jesus vai para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo ele está batendo a porta, ele está chamando a nossa atenção, ele está falando a nossa consciência do que é certo, do que é errado, para que nós possamos reconhecer, se arrepender, confessar os nossos pecados e crer na justiça de Cristo, que é o suficiente para a nossa salvação, pois só a justiça de Cristo é que pode justificar um homem perante Deus. Deus está nos convidando ao arrependimento, meu querido amigo, minha querida amiga, e que você, em nome de Jesus Cristo, peça ao Espírito Santo para que lhe revele e lhe mostre quais são os pecados que você precisa deixar para trás, os pecados que você precisa abandonar. E também peça ao próprio Espírito Santo para que lhe dê poder e força. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o mesmo Espírito, o Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi enviado por meio de Jesus Cristo, que é uma promessa descrita no livro de Joel, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, também é o mesmo que nos dá o poder para vencer os pecados, para subjugá-los e lançá-los por terra, porque o Espírito milita contra a carne. E o Espírito o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, desde que nós mortifiquemos a carne. E isso significa que nós precisamos vencer. Nós precisamos deixar para trás as obras más. Isso significa que nós precisamos estar dispostos e disponíveis a obedecer ao Senhor, como disse Pedro no livro de Atos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse caso também, nós podemos incluir que mais importa obedecer a Deus do que fazer a nossa própria vontade. E então, volto a dizer, Atos capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Se você é repreendido, se você é chamado a atenção, se você é corrigido, lembre-se de uma coisa. É Deus manifestando amor para com a sua pessoa. Por quê? Se você não for repreendido, poderá não ser salvo. E ele ainda nos convida com carinho e com amor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pois ele está batendo a porta. Ele está chamando a atenção. Ele está nos convidando a se voltar para ele de todo o nosso coração. Porque ele diz o seguinte, no verso 21, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E o verso 22 diz,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus ele te abençoe, que Ele te guarde e que Ele te guie e te conduza, meu querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, para que o Senhor ele te conduza ao verdadeiro arrependimento, revelando quais são as obras, quais são as faltas que ainda precisam ser corrigidas, mas compreendendo que essa luta, junto com o Espírito Santo que te dá o poder para vencer, sendo manifestado o amor de Deus, para que o nosso caráter seja manifestado, seja corrigido, seja transformado à semelhança do caráter de Cristo. Pois todo aquele que não desenvolver um caráter à semelhança do de Cristo não poderá herdar o reino dos céus. E é isso que Deus está fazendo. Ele está nos corrigindo, nos disciplinando, nos conduzindo no caminho de justiça, para que nós possamos desenvolver um caráter à semelhança do caráter de Cristo. A semelhança, não igual, a semelhança, para que a própria justiça de Cristo, por fim, nos reconheça pelo Espírito Santo de que nós somos de Cristo e assim possamos herdar a vida eterna. Que Deus ele te abençoe e que Ele te guarde, a ti e a tua família, em nome de Cristo Jesus.